Eu sinto como se os meus 20 anos de sala de aula tivessem me preparado para agora. Sinto que ter começado a dar aula nas grandes escolas da minha cidade tão novinha, com 18, 19 anos, tivesse me preparado para entender que do mesmo jeito que os meus alunos não queriam exatamente passar no Enem, mas sim realizar os seus sonhos, os alunos do planeta Terra se valem de todas essas metáforas que a gente chama de dinheiro, relacionamento, conquistas, para realmente evoluírem. Sinto que a minha mente criativa e fértil, que já criou tanta coisa e depois não continuou, por mais que várias vezes eu tenha me culpado por isso, era só a minha mente alinhada com a minha alma. E que tudo era um grande arranjo para que fosse entendendo sobre comportamento humano, espelhamento, conflitos e harmonia, alegrias e tristezas, realizações e frustrações, yin e yang, dar e receber. E foi assim que eu ajudei a criar uma feira literária, e foi assim que eu fui diretora de um clube de empreendedorismo feminino, que chegou a ter mais de 200 membros. E foi assim também que eu fui empresária, tendo 2 cursos de linguagem para dar conta de uma equipe que chegou a ter mais de 15 pessoas esperando de mim o que nem sempre eu tinha para dar. Tanto que eu fali, e que alívio foi falir. Sinto que ser filha de um pai esquizofrênico e de uma mãe médio me permitiu criar intimidade com o mistério desde cedo. O óbvio e o normal não podiam me interessar, muito menos me constituir vindo da raiz que eu vim. Sinto que ter começado minha carreira de escritora justamente escrevendo uma carta confessional ao meu pai recém-falecido na época, lhe perguntando se era possível sentir saudades de algo que nunca se teve, como eu sentia falta da nossa convivência, e de saber sobre ele e de ter sido esta a carta escolhida entre mais de 3.000 escolas do Brasil como vencedora da fase regional e nacional. Sinto que ter viajado para Brasília aos 15 anos, recebendo esse prêmio do ministro da Educação da época e andando de avião pela primeira vez e ganhando um computador que me permitiu, um ano depois, escrever meu primeiro livro, parece que tudo isso foi muito bem orquestrado por uma lógica que não se baseia na lógica, mas na fé. Como se a maioria das pessoas fossem bem São Tomé, realmente visse para poder crer. E eu sempre acreditei primeiro para ver depois, coisa que bem posteriormente eu aprendi que se chama co-criar. Sinto que ter feito letras, especialização e mestrado nessa área foi crucial para a minha intimidade com as palavras. Por saber traduzir e dizer o que para minha alma é tão fácil e para tantas pessoas é tão desafiador. Dizer o que sente e negociar com isso. Sinto, inclusive, que a carta ao meu pai me fez abrir portas para o que 20 anos depois eu chamei de escrita emocional. Usar a escrita, essa ferramenta mágica e alquímica, para externalizar o sentir e regular as emoções, que se tornou o meu primeiro curso virtual e foi tema do meu TCC na pós-graduação em Psicologia Positiva e Neurociência lá em 2021. Sinto que a minha mãe morrer concretizando o maior medo que eu tinha na vida e logo depois eu me separar e falir 2 empresas e ficar cuidando da minha avó com Alzheimer e me desentender com a minha família. Tudo isso, até que eu mudasse de cidade, de vida, de ritmo, me permitiu estar no limbo, no vazio tão temido, mas onde tudo pode acontecer. Pois como me ensinou o livro do budismo tibetano, é na desesperança, ou seja, onde nada se espera, que tudo finalmente pode acontecer. E tudo nada mais é do que eu despertar para dentro de si. Sinto que viver a pandemia completamente sozinha por ter acabado de chegar numa nova cidade e com isso ter tido tempo para olhar para a minha alma, me fez confiar mais ainda na minha intuição. Me fez escancarar de vez a minha ancestralidade cigana e conhecer a minha força indígena, lembrar quem eu sou. Sinto que morar 3 anos num sítio, plantando, arando, vendo as estações mudarem as plantas bem à minha cara, me fez entender que eu também sou cíclica e que tudo na natureza é sobre aprender a se conectar.
A astrologia, principalmente, colaborou muito para que eu estivesse ainda mais próxima do tempo da natureza da Terra, onde existe menos reunião às terças à tarde e mais, na lua nova da primavera, eu vou lançar meu novo livro. Isso me fez entrar no fluxo mais leve, fluido e real. Sinto que estar comigo, que me conhecer tanto, respeitar e honrar a mim e ao mundo como a um espelho, me leva para o meu lugar real. E ser coerente e sentir o amor pulsando em cada uma das minhas células me faz ressoar com os meus pares, reencontrá-los, dar minha contribuição à nova terra, honrar a minha ancestralidade, tanto quanto aqueles que virão depois de mim. Sinto que aqueles que se conectam sentirão também. E a todos eles eu digo, nossa alma já sabe, mas se precisar de alguém que facilite a tradução, eu estou aqui. Conte comigo. Eu sou Sameli, sou escritora, terapeuta e trabalho com desenvolvimento humano e espiritual.